Hoje o que nós temos ainda por base é o último anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que ainda coloca Rondônia como o estado recordista na prática dos crimes de feminicídio. A circunstância do estado de Rondônia continuar figurando como recordista em vários crimes de gênero, não só o crime de feminicídio, Rondônia está entre os principais recordistas em crimes de violência sexual contra mulheres, violência sexual contra criança e adolescente, crimes de feminicídio. Esse ano, o estudo do Data Senado, que foi um estudo de campo, trouxe para a gente que Rondônia, junto com Amazonas e Rio de Janeiro, quando diz respeito à declaração de vivência de violência pelas mulheres, está entre os 3 recordistas do Brasil. Ano passado, figurou como o estado que mais mata mulheres no Brasil. Então, acho que esses números falam por si. O que é mais importante da gente averiguar aqui é o cenário que está sendo oferecido às mulheres dentro de casa e fora de casa. Ele está melhorando? Está se tornando um ambiente mais seguro para as mulheres ou ainda permanece extremamente hostil e violento? Nas comarcas, né, onde a gente tem a tramitação de vários processos, esses processos de crime contra a criança, contra idoso, contra a pessoa com deficiência, contra a mulher, acaba naturalmente tendo alguma seletividade de urgência na tramitação, né? No entanto, aqui em Porto Velho, por exemplo, nós temos 2 juizados que lidam apenas com violência contra a mulher. Então, dentro desse juizado, o que é prioridade? Prioridade os casos de réu preso, de violências que aconteceram mais recentemente e daquelas situações onde existe repetitividade, porque a repetitividade da violência acaba sendo um fator muito considerável para risco de feminicídio. Então, acaba que existe um certo esforço, né, para identificar e para dar o julgamento e os encaminhamentos necessários nessas situações. É aquela situação da mulher que vai lá, faz um registro de ocorrência e solicita uma medida protetiva de urgência. Aí daqui a um tempo ela vai e faz outro registro de ocorrência. Aí passa mais um tempo, tem audiência com relação ao primeiro registro de ocorrência. Vamos imaginar que tenha sido lá uma ameaça. Nem sempre a primeira violência denunciada é a sofrida, né? E nem sempre também a primeira violência sofrida é necessariamente de natureza verbal. Às vezes já é física, então isso não tem uma ordem necessária de escalonamento. Existe uma tendência observada de que a violência ela se manifesta inicialmente de forma verbal. E aí pode ir sofrendo agravamentos tanto na quantidade de repetitividade, ou seja, na frequência, quanto na intensidade, né? Às vezes começa ali com uma discussão mais acirrada, uma ofensa verbal, vem uma ameaça, às vezes vem um tapa, depois vem uma promessa de que aquela mulher em determinado contexto, se não se comportar da forma como lhe é exigido e esperado, pode sofrer uma consequência maior, né? A ameaça por si só já carrega uma gravidade. Algumas, inclusive, chegam a se concretizar. Outras não. O que a gente observa é que geralmente a mulher ela não acredita que aquela ameaça pode se concretizar e acaba baixando um pouco a guarda, às vezes até não denunciando aquela violência, né? Então, essa mulher ela fica nessa luta, né, de registrar ocorrência, de participar de audiência e vem nova violência e ela vai e denuncia de novo e aquela violência vai se repetindo. Às vezes, o sistema tem como perceber essa repetitividade. A gente tem conseguido, hoje, com muita eficiência da atuação do Ministério Público, provar em plenário que aquele feminicídio aconteceu naquele contexto, com aquela intensidade, porque ela era uma mulher. E ela estava inserida dentro de uma relação abusiva. E as penas têm sido cada vez mais altas e proporcional
a essa gravidade comportamental, né? O exemplo, a resposta do Estado tem sido exemplar. A gente não gosta de se manifestar muito sobre casos particulares, né, que estão sob julgamento. Acho que é importante preservar todas as partes. Mas me parece que nesse caso especificamente não havia uma medida protetiva de urgência válida na época da prática do feminicídio, né? No entanto, mesmo se tivesse uma medida válida, existem situações que são isoladas e fogem de qualquer padrão. E nem sempre o Estado, na maioria dos casos, sim, existe uma mobilização muito grande que é capaz de impedir a prática de uma fatalidade, né? Mas pode sim acontecer em situações mais isoladas. Uma coisa importante de se mencionar com relação a esse caso é que algo que poderia ter evitado era o não acesso à arma de fogo de forma legal, porque ele era colecionador, né, de arma, ele tinha certificado e ele não perdeu o certificado, acredito eu, porque acabou sendo anteriormente absolvido em juízo, né, da imputação de violência doméstica. Mas isso mostra que os critérios, né, para concessão e para manutenção de porte, de posse e de certificado de colecionador, eles precisam ser mais rigorosos, porque uma pessoa que tenha registros de ocorrência pela prática de violências, isso por si só já mostra que não tem perfil para deter arma de fogo, e ele inclusive praticou o crime com uma arma de altíssimo potencial de lesividade, que ele só detinha porque ele era colecionador. Para muitas mulheres, o vínculo, além do emocional, são os filhos e o financeiro. Algo mudou diante desse combo de situações? O ideal é que a mulher, diante de uma situação de violência, que ela corte totalmente o contato com o seu ofensor. O sistema só vai impor uma proibição de contato com os filhos se essa violência ela afeta diretamente os filhos. É caso a caso, tá? É muito raro uma situação de violência contra a mulher não afetar os filhos. É muito raro. Só se essa violência não aconteceu dentro de casa, só se foi ali uma violência meio esporádica ou que é difícil, geralmente tem um padrão de abusividade repetitivo, né? Mas, enfim, o que leva uma mulher, aliás, o que impede uma mulher de superar esse ciclo de violência não é só um fator, são múltiplos fatores. Às vezes é uma história de família, um padrão distorcido da compreensão do que é amor, né? Porque nós somos frutos ainda de uma educação, de uma intervenção educacional que ainda é marcada pelo emprego de muita violência. Então, não é raro que a gente identifique uma linguagem de amor com agressividade, com violência, o que é algo completamente incompatível, né? Então, são múltiplos fatores. Às vezes ela depende financeiramente e a pessoa chantageia, manipula, usa até de pagamento de pensão alimentícia para, né, forçar ela a alguns comportamentos. Às vezes é uma dependência emocional, às vezes é toda uma pressão social, familiar, religiosa, porque aparentemente nem sempre o homem que é agressivo, que é ofensivo, ele mostra isso socialmente falando. E às vezes a mulher é acusada de ter perdido, aspas, o grande partido da vida dela. Então são muitos fatores, entendeu? Não é só um fator. O que é importante a gente saber e reforçar enquanto sociedade, enquanto família, enquanto instituições, enquanto imprensa, é que todo suporte, seja familiar, seja social, seja do sistema de justiça, seja do sistema de proteção, ele tem que ser oferecido desde o início. Né? Às vezes a mulher, ela se levanta, ela se insurge contra a violência que vem afetando a vida dela, mas desde o momento, às vezes, ela não encontra um suporte, ela não encontra um amparo.
E aí ela fica desacreditada e acaba voltando para a vida de antes, assim, eu não consigo seguir em frente, eu vou ficar aqui no que eu já conheço, no que atende às minhas necessidades mais básicas e tá tudo certo. Então, primeiro existe um desafio muito grande para identificar, para perceber a violência sofrida. Segundo, existe um desafio muito grande para cessar a prática dessas violências, porque muitas vezes ela tem que impor um limite que ela não está aparelhada psicologicamente para impor, ou financeiramente falando, né? Ela não, às vezes tem muitas crianças pequenas, não tem rede de apoio, enfim, são vários fatores. E depois, superar. Porque é muito comum, às vezes, ela identificar, ela impor o limite, mas ela voltar. Porque ela não encontrou o apoio necessário para ela seguir adiante e superar. Ok, para o mundo todo nós sabemos que esse cenário é um desafio. É um desafio de todos, né? Como é que ele vem sendo tratado pelos atores? Hoje, um movimento que a gente tem observado, né, o que a gente tem percebido, o que essa pesquisa mesmo desse ano trouxe para a gente? Olha, as mulheres, de um modo geral, não estão percebendo que sofrem violências, mas estão sofrendo. Inclusive, a pesquisa mostra, né, que é em torno de 60% o índice de subnotificação, porque elas vão falar na igreja, vão se aconselhar com alguém e acabam não denunciando. Já observou duas crianças brincando e brigando pela bola? Quem tá com a bola vai fazer de tudo para não largar da bola, né? Para não permitir que o outro tome essa bola. Isso é um exemplo muito assim singelo demais, mas mostra isso. Não é uma guerra de homens contra mulheres, mas de fato os homens, de um modo geral, ocupam espaços de privilégio. Entendeu? Você estar dentro de um núcleo familiar onde você não precisa fazer quase nada e você tem todas as suas necessidades garantidas, atendidas e mantidas, graças a esse sistema machista de constituição familiar, tá tudo certo para você, você não quer mudar isso. Mas quem tá na outra ponta, sobrecarregado, muitas vezes oprimido, a gente já pegou muitos processos aqui de mulheres que sofreram violências físicas por não terem entregue, aspas, o serviço doméstico da forma como deveria, como foi exigido, né? Então, assim, às vezes nós estamos numa bolha social que a gente não enxerga essas realidades no nosso entorno e a gente acha que elas não existem. Mas elas existem todos os dias na vida de muitas mulheres. E esse movimento, né, que acaba levando os homens a ter que abrir mão desse privilégio, ele é muito tensional para a mulher, porque o homem não quer sair do espaço de privilégio, né? Então, é um desafio romper com esse machismo estruturante que sustenta essas relações que acabam contribuindo para a prática das violências, porque a desigualdade, a falta de equidade em todos os espaços de relação, seja familiar, doméstico, educacional, laboral, em todos, contribui significativamente para a prática de violências contra a mulher. Então, o que a gente tem percebido enquanto rede, a gente tem discutido isso de um modo geral? A questão não é só enfrentar para superar ou reeducar o homem de hoje para ele desconstruir esse padrão de masculinidade que é machista, que é tóxico, que é ofensivo, inclusive para ele, né? E voltar um pouco antes. Onde é que essa distorção na relação de gênero está começando? Na infância, né? Os padrões estabelecidos, saudáveis ou nocivos, são ali que acontecem. Então, o que a gente observa hoje é um movimento de toda a rede de olhar mais para essa situação da educação de gênero, né, enquanto medida preventiva e indispensável para a formação de uma nova geração que privilegie mais esse espaço de respeito, igualdade, equidade, liberdade para as mulheres. E para os homens também, né? Porque eu não acredito que os homens estejam num espaço de total liberdade, felicidade, nessa posição de serem machistas, opressores, entende? Os números relacionados à violência doméstica,
eles mostram uma crescente, né, a cada ano. E as instituições, elas têm se adequado a essa demanda. Aqui nas promotorias de violência doméstica, por exemplo, até cerca de 2 ou 3 anos atrás, nós éramos em 2 promotores de justiça. Hoje nós somos em 4 e, inclusive, as atribuições de feminicídio hoje estão aqui. Por quê? Porque o promotor de justiça que atua aqui, ele tem um olhar, ele tem uma formação diferenciada para a percepção dessas questões de gênero que contribuem para o crime de feminicídio. E isso é importante de ir a plenário, entende? Então, o sistema, de um modo geral, ele está ficando mais, eu penso, eficiente no tempo de resposta e na leitura de cenários, né? Então, isso tem proporcionado uma prestação jurisdicional e de todos os serviços da rede de atendimento e proteção que está mais dentro daquilo que é previsto nas normativas internacionais e na própria Lei Maria da Penha. Fazendo um comparativo do que era e do que temos hoje, eu acho que tudo foi aperfeiçoado. Legislativamente falando, por exemplo, o tipo penal de importunação sexual, ele é recente. Quando começou a se tornar uma prática rotineira os crimes sexuais dentro dos transportes coletivos no estado de São Paulo, houve uma mobilização muito grande, inclusive daquele Ministério Público, apoiado por todas as outras unidades, né, do Brasil, para que houvesse a mudança do tipo penal, porque era uma contravenção penal e, aspas, não dava nada. Hoje, está lá dentro da garantia de liberdade sexual e é um tipo com uma pena mais proporcional ao dano causado, né? O próprio crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, ele já é fruto de uma onda mais recente de alteração da Lei Maria da Penha, né? O 24A não era um tipo penal autônomo. E aí havia uma discussão jurídica, se quando a pessoa descumpria a decisão do juiz, se se configurava a prática de um crime autônomo. Resolveu, já mudou a lei, né? Uma mudança, por exemplo, que eu acredito que seja de suma importância para a nossa realidade geográfica. Nós temos distritos que estão localizados a mais de 4, 5, 6 horas da sede da comarca, né? Hoje, é possível que a própria Polícia Militar já retire o ofensor de dentro do domicílio familiar, né, e apresente imediatamente para a autoridade judiciária validar ou não a título de medida protetiva de urgência. Isso não era permitido. O que precisa para mudar esse histórico, principalmente em relação a Rondônia? O que acontece em Rondônia que precisa ser feito para que esse histórico de violência contra a mulher seja cessado, ou seja, pelo menos reduzido? Bom, na visão do Ministério Público, e as nossas ações têm sido direcionadas para isso, né? A gente tem uma linha que é a da tolerância zero à prática de desrespeito e violência contra as mulheres. A gente já viu que os serviços e o sistema legislativo se aperfeiçoou para isso e a gente trabalha para garantir a efetiva aplicação e responsabilização. E a gente tem uma outra linha que é a de prevenção. E aí a gente tem se aliado também, acho que as instituições têm unido esforços, né, para fazer um treinamento de toda a rede, principalmente rede de saúde, rede educacional, para que ocorram abordagens e práticas, né, educativas que sejam mais eficazes para prevenir de fato as violências. E não só prevenir, mas formar uma nova geração que tenha uma consciência e um comportamento diferenciado com relação a essa questão da mulher, né? Entendendo desde muito cedo que as relações entre os gêneros, elas se constituem com base na liberdade, no respeito e na igualdade. Acho que aqui a gente tem uma missão muito compartilhada e reforçada diariamente, né, no sentido de sempre entregar o nosso melhor a todas as mulheres que procuram no Ministério Público a instituição que elas acreditaram a esperança
de fato encontrar um apoio para enfrentar e superar a violência que ela está inserida. Hoje eu gosto muito de falar que o nosso trabalho ele está para além de oferecer um apoio de enfrentamento e superação à violência, né? Nós temos também a missão institucional de proporcionar para essa mulher a visão de um novo caminho, um caminho de oportunidades que ainda não eram perceptíveis por ela, né? Um caminho de felicidade, de realização, um caminho onde as escolhas de hoje possam impactar em tudo aquilo que ela não está enxergando ainda que está à espera dela. Porque a felicidade também é um direito humano universal, né? E a gente tem muito feedback de mulheres quando a gente vai dar palestra, assim, principalmente mulheres religiosas, né? Nossa, a gente também pode ser feliz, né? A felicidade é um direito universal e está à sua espera e pode, caso você não tenha pelo menos momentos de felicidade, né? Pode ser usufruído hoje. Então, acho que o que a gente procura entregar diariamente é isso, sabe? É uma intervenção que seja eficaz para responsabilizar os autores de violência, que seja suficiente para proteger essa mulher junto com os outros atores dessa rede de proteção e que coloque ela dentro também de uma rede de atendimento que ajude ela a perceber que a escolha hoje de se fortalecer para enfrentar e superar a violência pode abrir um caminho com novas possibilidades de vida e uma vida com felicidade.